Olha só, uma audiência pública lá em Porto Belo, Santa Catarina, está no centro de uma baita controvérsia. Hoje, a gente vai analisar uma representação legal que bota em xeque não só um procedimento, mas a própria base do debate democrático na cidade. Pois é, essa é a grande questão que guia a nossa conversa aqui. Vamos mergulhar nos detalhes de uma denúncia que alega que o processo democrático pode ter sido manipulado, favorecendo alguns interesses em detrimento do debate público. No centro dessa história toda está a Associação Porto Ambiental. É essa organização que resolveu levar o caso ao Ministério Público, agindo ali como uma espécie de guardiã do interesse coletivo e da legalidade no processo legislativo da cidade. Ok, vamos direto ao ponto. O evento que está no olho do furacão é uma audiência pública sobre 2 projetos de lei complementares e ação contra essa audiência drástica, um pedido formal para que todo o processo seja declarado nulo, do zero. A base de toda denúncia é a alegação de que a audiência não teve só umas falhinhas, mas sim vícios insanáveis. E olha, essa expressão no direito é forte, viu? É um jeito de dizer que os erros foram tão graves, mas tão graves, que não tem como consertar. É basicamente perda total do processo. Então, que vícios são esses, afinal? A representação se concentra em 2 atos bem específicos que, segundo a denúncia, teriam comprometido completamente a imparcialidade do processo. Vamos ver como essa história se desenrola. E aqui a gente consegue ver bem a dualidade do problema. De um lado, uma omissão, ou seja, algo que teriam deixado de fazer, ignorar perguntas técnicas cruciais. Do outro, uma ação, algo que teriam feito. Dá tratamento preferencial para um grupo de interesse. Juntos, segundo a denúncia, esses 2 pontos pintam o quadro de um processo que teria sido, na essência, injusto. E o que chama atenção aqui é a alegação de que foi algo deliberado. A denúncia afirma que a associação protocolou um documento oficial com aviso de máxima urgência, apontando riscos e ilegalidades. E ainda assim, essas 8 perguntas técnicas teriam sido simplesmente ignoradas. Nunca foram lidas, nunca foram respondidas. Na prática, isso esvazia o propósito do debate técnico, né? Do outro lado da moeda, vem a acusação de favoritismo. A denúncia aponta que a Associação de Construtores não só teve a preferência para falar, sendo anunciada como a primeira inscrita, mas que isso indicaria um acesso privilegiado a todo o processo, quebrando o princípio de que todos os participantes deveriam ser tratados de forma igualitária. E é aqui que a narrativa fica ainda mais séria. A denúncia argumenta que esse suposto tratamento preferencial não foi só uma quebra de protocolo, mas que acabou abrindo a porta para um momento de suposta coação política. Com o palco todo montado por essa suposta preferência, o representante do setor da construção civil pega o microfone para falar. E o que ele diz, segundo a representação, se torna o momento mais controverso e explosivo de toda a audiência. Essa é a citação exata tirada da transcrição oficial e que está na representação. A denúncia interpreta isso como uma ameaça velada, um recado bem claro aos vereadores de que as futuras ambições políticas deles poderiam ser prejudicadas dependendo de como votassem. E o ponto crucial aqui, segundo a denúncia, é a inação. Diante do que foi considerado uma intimidação, o presidente da Câmara, que estava conduzindo a audiência, não teria feito nada. Teria se omitido, falhando no seu dever, que está no regimento, de interromper o orador e manter a ordem dos trabalhos. A partir desses fatos, a denúncia começa a montar todo o seu argumento legal. A alegação não é só de uma quebra de etiqueta, mas sim de violações a leis e princípios em diferentes esferas do governo. Vamos dar uma olhada nessa base jurídica? A argumentação legal é bem completa. Primeiro, ela vai lá em cima, na Constituição Federal, citando a violação de princípios básicos que regem a administração pública. Depois, desce um degrau e aponta para o Estatuto da Cidade, que exige gestão democrática. E, por fim, chega no nível mais local, no próprio regimento interno da Câmara, que detalha os deveres de quem preside uma sessão como essa. Para reforçar o argumento, a representação cita a jurisprudência, ou seja, como os tribunais já decidiram em casos parecidos. E essa citação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina é bem forte, né? Ela basicamente diz que quando tem favorecimento político ou econômico, isso contamina todo o processo e leva sim à sua anulação. Diante de tudo isso, a denúncia não quer só apontar os erros. Ela propõe uma solução bem clara, um caminho para corrigir o processo. Os pedidos que são feitos ao Ministério Público são bem diretos e buscam restaurar a legitimidade do debate. O pedido é um plano de ação claro em 3 etapas. Primeiro, anular o que foi feito. Segundo, suspender os projetos de lei para que eles não avancem com base em um processo considerado falho. E terceiro, e talvez o mais importante, fazer de novo, mas dessa vez do jeito certo.
Garantir que todas as vozes sejam ouvidas e que todas as perguntas técnicas sejam finalmente respondidas. Isso tudo nos traz de volta à nossa pergunta inicial. Esse caso de Porto Belo, da forma como é descrito na denúncia, levanta uma reflexão muito importante. Não se trata só de regras e procedimentos, mas da própria saúde do debate público. Onde é que a gente traça a linha entre um erro de processo e uma falha que compromete a legitimidade da democracia local? Uma pergunta que fica para todo mundo refletir.